Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 27. Diz a palavra do Senhor: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, queridos. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o Teu nome por tudo que já experimentamos aqui nessa noite. Obrigado por podermos elevar a Ti nossas orações, saber que o Senhor as ouve e cuida de nós nos mínimos detalhes. Obrigado por poder cantar louvores, e em nossa boca há um cântico de louvor, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós Te louvamos por isso. Obrigado pela comunhão com nossos irmãos, é tão bom, depois de uma semana apressada, trabalhosa, podemos reencontrar nossos irmãos, estarmos em família e abraçarmos, beijarmos e sentirmos a comunhão do Teu povo. Meu Deus, agora nós estamos diante da Tua palavra, quando o Senhor vai nos dar conselhos, quando o Senhor vai falar conosco, e nós não queremos negligenciar a Tua palavra, queremos abrir nosso ouvido agora, queremos abrir nosso coração, queremos entender o que o Senhor tem para nós. Por isso pedimos, meu Deus, que o Senhor repreenda desse lugar tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. Não permita nenhuma manifestação, nenhuma movimentação que seja prejudicial ao Teu povo nesse momento, mas que tenhamos toda a tranquilidade, toda a leveza dos céus, para nos quedarmos agora aos Teus pés e ouvirmos os Teus ensinamentos. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Deus quer nos dar um coração novo. Eu quero assistir com os irmãos um clipe musical. Preste atenção na letra da música e nós vamos depois refletir um pouquinho sobre essa obra de Deus de nos dar um novo coração. Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Porque você não pede a Deus motivo para sorrir. Feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer tua cerviz. Ele é fiel
escrever no céu. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus, por seu favor, lá do céu te ver. Porque você não pede a Deus motivo para sorrir. Feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer tua cerviz, Ele é fiel. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai quebrantar todo o seu ser, vai sua vida refazer e o seu nome escrever no céu. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer tua cerviz, Ele é fiel. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai quebrantar todo o seu ser e o seu nome escrever no céu. Eu creio que o maior milagre que Deus opera em nós no momento da salvação seja exatamente a substituição do velho coração pelo novo coração. A Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra, ou seja, o coração duro, o coração implacável, o coração insensível, por um coração de carne, um coração novo, um coração sensível a Deus e ao próximo, um coração quebrantado. É por isso que todos nós que já experimentamos um contato verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, nós não temos coração de pedra. Você não vai ouvir nenhum cristão dizer assim, eu tenho coração de pedra, meu coração é duro. Porque no momento da salvação, Deus opera esse milagre. Ele substitui o coração de pedra e coloca um coração de carne. Percorrendo as Escrituras, irmãos, nós podemos perceber que, na verdade, a única coisa que Deus pede de nós é o coração. Isso está lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Deus não pede nossos músculos, Deus não pede nossos braços, nossas pernas, nosso cérebro. Deus pede o nosso coração. E Ele espera que, como consequência disso, todo o resto seja colocado a serviço dele. Está escrito que eu posso fazer qualquer coisa para Deus e para o próximo, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso é um texto muito conhecido, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Você pode dar todos os seus bens aos pobres, se não tiver amor, não aproveita. Você pode entregar seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então é completamente inviável nós andarmos na presença de Deus e ainda permanecermos com um coração velho. Então a reflexão que eu quero trazer nessa noite para nós é: como está o nosso coração? Que tipo de coração eu trago comigo hoje?
Que mudança Jesus Cristo fez e está fazendo no meu coração? Basicamente, há 3 possibilidades em relação ao meu coração. Em primeiro lugar, o meu coração pode estar distante de Deus. Em Isaías 29:13 está escrito assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O coração distante de Deus, ele pode estar de 2 formas. Primeiro, aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus mesmo. Dizem que são ateus, não estão nem aí para Deus, vivem como se Deus não existisse, e eu já falei isso aqui para os irmãos. O pior ateu não é aquele que diz que Deus não existe. Até porque desses existe bem pouco. O pior ateu é aquele que vive como se Deus não existisse. E esses, às vezes, estão sentados dentro das nossas igrejas. São aqueles que dizem que acreditam em Deus, mas não querem nem saber de Deus na hora de tomar suas decisões. Não oram, não perguntam a Deus, não querem saber qual é a sua vontade. Vão vivendo, vão fazendo, vão caminhando, e Deus que vá carimbando suas decisões. E ai de Deus se não fizer. Então esses ateus existem aos montes. É desses que Isaías está falando. Pessoas que servem a Deus de lábios, fazendo coisas que aprenderam mecanicamente, maquinalmente. Nós às vezes estamos fazendo coisas para Deus, mas não rendemos nosso coração a Deus. Lá em Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, há um grupo de pessoas que chegam para Jesus e diz: Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós profetizamos. E Jesus diz: mas eu nunca vos conheci. Então a Bíblia diz que é possível nós fazermos coisas para Deus e não conhecermos a Deus, não amarmos a Deus. Então nós fazemos essas coisas, na verdade, para nós mesmos e para as pessoas, para de alguma maneira recebermos dividendos desse nosso trabalho, supostamente para Deus. É muito triste a gente perceber e constatar que tem muitas pessoas que andam pelos corredores do palácio há anos, mas nunca viram a face do rei, porque não renderam o coração a Deus. Deus não quer nosso trabalho, Ele quer o nosso coração. E todo o trabalho que o nosso amor a Ele possa render. Para Deus o amor é tudo. Ele nos ama incondicionalmente e deseja ser amado por nós também. Então essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos. Nós não podemos servir a Deus de maneira mecânica, com aquilo que aprendemos pela tradição, pelo legalismo, pelo formalismo, coisas que nós fazemos há muito tempo e às vezes nem sabemos que estamos fazendo, orações mecânicas, que a gente nem sabe o que está falando para Deus, leitura da Bíblia apressada, cultos ritualísticos, onde nós não sentimos a presença de Deus, a gente vai no ritual e volta para casa, porque é a nossa obrigação religiosa. Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porque quando nós saímos de nossa casa para vir num templo, o objetivo não é desfilar roupa, não é arrumar namorado, não é receber uma bênção, não é rever alguém que a gente gosta. O objetivo é trazer o nosso coração e rendê-lo ao Senhor Jesus. Ou nós rendemos o nosso coração a Deus, ou então nada que a gente faça terá nenhum valor diante dele, e isso de maneira nenhuma trará bênção para nós. Então o primeiro tipo de coração é o coração distante de Deus. O segundo tipo de coração é o coração rendido a Deus pela metade. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava
Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Olha que coisa triste. Um rei que fez o que era reto perante o Senhor, mas com o coração dividido, o coração pela metade. E se você ler a história dele, né, aí nos versículos abaixo, você vai perceber que ele obedeceu em algumas coisas, mas não obedeceu em outras coisas. E Deus quer o nosso coração por inteiro. Eu digo aqui para os irmãos, sem medo de errar, Deus quer 100% do nosso coração. 99,5% não resolve. Que dirá pela metade. Nós não podemos obedecer apenas aqueles mandamentos que nos interessam. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está lá em Timóteo, todos nós conhecemos. Nós não podemos ter um evangelho self-service, onde a gente coloca ali os mandamentos e a ordenança numa mesa e a gente vai pegando aquilo que a gente gosta, aquilo que nos interessa, aquilo que nos favorece. O princípio do evangelho é o evangelho todo para o homem todo, no mundo todo. É por isso que eu digo para os irmãos, nunca me dê uma caixinha de promessa de presente, porque a caixinha de promessa é a maior enganação que existe na face da terra. Porque ela traz a promessa de Deus incondicionalmente. E isso não existe na Bíblia. Você pode estar assaltando um banco que você vai tirar uma caixinha de promessa e vai estar lá, eis que estou convosco todos os dias. Vai nessa tua força, que eu sou contigo. Nenhuma promessa bíblica é feita sem condição de obediência. Sempre tem um se. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e tendo cuidado de guardar seus mandamentos, então virão sobre ti. Sempre tem um se, tem um se, tem um se. O amor de Deus é incondicional, mas as promessas e as bênçãos dele não. Elas estão condicionadas à obediência. Deus nunca vai abençoar o pecado. Por isso que nós não saímos catando só as promessas da Bíblia. Eu pensei em fabricar uma caixinha de exortação. O cara que não fizer alguma coisa errada, ele vai lá e mete a mão na caixinha para tomar uma ripada, né? Mas acho que não ia vender, não ia. Eu fiz uma bobagem, eu vou pegar uma exortação aqui, né? Raça de víboras, né? Eu acho que isso não vai colar. Mas a Bíblia tem exortação, tem edificação, tem consolação. Não é para isso que serve a profecia, à luz de 1 Coríntios 14, 3? Eu não posso catar só aquilo que me interessa na Bíblia. Pastor, eu só leio Salmos e Provérbios. De vez em quando eu leio João também. Mas Levítico é muito difícil. Levítico é sem noção, pastor. Não dá aquela genealogia lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Pode ter certeza. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. É por isso que eu preciso render o meu coração inteiro a Deus. Eu não posso servir a Deus pela metade. Fazer algumas coisas e outras coisas não. Esse homem, Amazias, morreu novo, perdeu seu reinado novo, por servir a Deus pela metade. E é triste a gente ver pessoas que já caminham com Deus há muito tempo e até hoje servem a Deus pela metade. Contribui pela metade, frequenta a igreja pela metade, ora pela metade, lê a Bíblia pela metade. Tudo que faz pela metade, sempre ficando pelo meio do caminho. Deus quer nosso coração por inteiro, porque Deus nos amou pela metade. A Bíblia diz que Jesus veio e, tendo nos amado, nos amou até o fim. Lê na sua Bíblia Filipenses capítulo 2 para você ver. Ele se esvaziou da sua forma de Deus, tornou-se servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. A si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Jesus não recuou 1 milímetro, nos amou por inteiro. Romanos 8,32 diz que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Porventura não nos dará também com ele todas as coisas? Deus não economizou nada para nós. Deus não reteve nada. Deus não poupou nem mesmo o seu único Filho. Ou seja, aquilo de mais precioso que Deus tinha, Ele entregou.
Então como é que eu vou chegar para Deus com louvor pela metade? Com o coração pela metade? Com a vida pela metade? Ah, nisso aqui Deus não entra não. Na minha vida sentimental Deus não mexe. Não quero ninguém se me metendo na minha vida sentimental. Eu vou namorar quem eu quiser. Na minha vida financeira eu não aceito que mexa não. Não, nisso aqui eu não quero que mexa. Eu já sou de mal com essa pessoa há mais de 20 anos, pastor. Não vem querer mexer com isso não. Isso aí está quieto aí, deixa quieto. Porque tem coisa que quanto mais mexe, mais fede, né? O que é isso? Quer dizer então que vai ter alguma área no nosso coração que Deus não mexe? Lá em Lucas capítulo 16, versículo 13, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque se a gente servir a dois senhores, a gente ou vai amar um e aborrecer o outro, ou amar o outro e aborrecer um, não é verdade? É igual o camarada que tem duas mulheres, não tem como, ele não é onipresente, como é que ele vai agradar as duas? Ele vai dar metade do tempo para um, metade do tempo para outro. Se nós servirmos a Deus e a qualquer outra coisa, nós vamos dividir o tempo de Deus com outra pessoa, nós não vamos ser inteiros de Deus. E a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós e anseia por nós. Lá em Tiago está escrito. Deus diz o tempo todo, se você não quiser, não precisa me seguir. Mas se vai me seguir, tem que ser 100%. Eu quero entrar em tudo. Não pode haver um cantinho no nosso coração que Deus não bote a mão. Não pode ter um baú trancado que Deus não abre e não mexa ali. Como assim? Eu sou crente pela metade. Até aqui eu aceito, daqui para cá eu não aceito. Não aceito conselho sobre minha vida sexual. Não aceito conselho sobre minha vida financeira. Não aceito conselho sobre minha vida profissional. Sobre minha ideologia política, eu não quero que se meta. Porque política não se discute. Como assim? Ou nós somos todos de Deus, ou não somos nada de Deus. Deus não quer um coração pela metade. O primeiro tipo de coração é aquele coração distante de Deus. O segundo tipo de coração é aquele que está rendido a Deus pela metade. Algumas coisas Deus controla, outras coisas Deus não controla. E até aqui está tudo ruim. E o terceiro tipo de coração, que é o tipo desejável, é aquele coração totalmente rendido a Deus. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vocês entenderam o que é que eu desenho? É isso que está escrito aí na nossa Bíblia. A ordem é amar a Deus de todo o coração. É este coração que Deus procura para abençoar. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Eu gosto demais desse versículo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Sabe o que vai acontecer se o seu coração for totalmente de Deus? Se a gente parar de fazer de besta, de ficar trancando baú dentro do nosso coração, se o nosso coração for todinho de Deus, o zoião de Deus quando passar pela terra, porque Deus vê tudo, ele vai bater, sabe aonde? Os olhos de Deus vão bater em nós. E ele vai se mostrar forte na nossa vida. Para curar enfermidade, para abrir porta de emprego, para desfazer laço de macumba, para desfazer confusão no trabalho, na vizinhança, para arrumar casamento, para resolver problema de filho. Já imaginou Deus passando com os olhos pela terra? Eu quero me mostrar forte aí para a galera. Mas ele passa, aquele ali o coração está longe de mim, aquele ali o coração está mais ou menos, aquele está pela metade. E Deus não achar um coração totalmente dele para ele se mostrar forte. Você gostaria que Deus se mostrasse forte na sua vida, te dando vitória, resolvendo todos os seus problemas? Tem um jeito. E não é você fazendo campanha disso, campanha daquilo, sal grosso, pipoca. É só você render seu coração totalmente a Deus. Ame-o de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus vai se mostrar forte na tua vida.
A Bíblia diz: ninguém te resistirá, praga nenhuma chegará à sua tenda, mal nenhum te sucederá. Não temerás a praga que se propaga nas trevas, a seta que voa ao meio-dia, a mortandade que se espalha do lado de lá, cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado. Tu não serás abalado, porque você fez do Altíssimo a tua morada. Não é isso que está no Salmo 91? Renda todo o teu coração a Deus, Ele vai se mostrar forte na tua vida. João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem muita gente procurando Deus por um monte de coisa. Tem 2 tipos de gente que é Deus que procura. Ele procura aquele cujo coração seja totalmente dele para poder abençoar, e ele procura aqueles que adoram o espírito em verdade, que é para fazer deles os seus adoradores. Deus quer 100% do nosso coração. 99,5% não será o bastante. Não pode haver nenhuma área em nosso coração que não esteja rendida ao Senhor. Nossas emoções estão rendidas a Deus. Emoções boas e emoções ruins. Porque na nossa Bíblia está escrito que nesse mundo nós vamos rir e chorar. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E a gente que é pastor às vezes vive isso no mesmo dia. Você faz um sepultamento de manhã e de noite vai no aniversário de 15 anos. Então você tem que chorar de manhã e se alegrar de noite. Porque é a vida. E não adianta o parente do que morreu ver o pastor rindo na festa de 15 anos. O pastor não tem consideração, já está na festa ali morrendo. Ué, já fui lá de manhã e já chorei, não já? Eu tenho certeza que hoje aqui tem irmãos que estão alegres, que estão comemorando algumas vitórias, e tem irmãos aqui que estão tristes, porque receberam notícias ruins, estão lidando com enfermidades, com problemas de família, enfim. Aqueles que estão alegres têm direito de rir, e aqueles que estão tristes têm direito de chorar. Então nossas emoções, boas e ruins, têm que ser rendidas a Deus. Se eu estou triste, eu ponho diante de Deus. Se eu estou aborrecido, eu ponho diante de Deus. Se eu estou chateado, eu ponho diante de Deus. Se eu estou magoado, eu ponho diante de Deus. E resolvo. Eu não sou super-homem. Eu não sou Mulher Maravilha. Na nossa Bíblia não diz que a gente nunca vai sofrer. Então nós pegamos nossas emoções e colocamos diante de Deus. Mas também na hora da alegria, eu louvo a Deus. Eu faço culto de ação de graça. Eu dou testemunho. Eu celebro, eu dou oferta de amor. Na hora da coisa boa, do momento de alegria, eu celebro a Deus. Porque meu coração está rendido a Ele. Eu tenho que colocar diante de Deus meus sentimentos, bons e ruins. Se eu estou apaixonado, eu tenho que botar diante de Deus, sendo correspondido ou não. Deus, toma conta disso aqui. Isso aqui é do Senhor. Eu não quero errar, eu não quero gostar da pessoa errada. Meu coração é teu, então eu não vou dar ele para qualquer um. Agora, se no coração também tem um sentimento ruim, uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, uma angústia, ou uma paixão pela pessoa errada, eu ponho diante de Deus e digo: Deus, tira isso do meu coração. Isso não é coisa de crente. Você olha para a pessoa, está com vontade de esganar ela, amarrar num tronco, bater com um gato morto até o gato miar, você fala: eu sou crente, eu não posso pensar isso, eu tiro isso do meu coração. Nossos sentimentos têm que estar rendidos ao Senhor. Nossos segredos têm que estar rendidos ao Senhor. Até porque a Bíblia diz que a vida do crente é uma carta aberta. Deus conhece os segredos do coração do homem. Então, nossa vida é um livro aberto. Nosso coração não tem segredo escondido, guardado, oculto. Nós devemos colocar diante de Deus também nossas tentações. Se nós estamos sendo tentados em qualquer área, nós temos que colocar isso diante de Deus. E se tiver difícil enfrentar sozinho, peça ajuda. Claro, não vai julgando suas pérolas aos porcos. Mas pegue uma pessoa de confiança e peça ajuda. Confesse, peça oração. Lance diante de Deus, porque Deus vai te dar a vitória. Tudo precisa estar sob o controle do Altíssimo. Como que nós podemos saber que amamos a Deus de verdade? Como é que eu faço para saber se o meu coração está longe de Deus? Se está rendido pela metade? Ou se está totalmente rendido a Deus? A Bíblia dá algumas pistas.
A primeira está em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós amamos a Deus, nós temos todo o interesse do mundo em obedecer sua vontade. Se para nós os mandamentos de Deus são penosos, eu não amo a Deus. Tem algum marido aí apaixonado pela esposa aí? Levanta a mão. É penoso para você fazer a vontade da sua esposa? De madrugada sua esposa fala, estou com vontade de comer arroz doce com quiabo. Tem alguma dificuldade? Quando a gente ama, não tem distância. Não tem dificuldade. Você faz qualquer coisa. Não é verdade? E lá em João está escrito, meus mandamentos não são penosos. Se fazer a vontade de Deus tem sido duro para você, renda seu coração a Deus. Porque quando a gente ama, nada é penoso. Você faz qualquer coisa. Você doa um rim para quem você ama. Se precisar, você doa seu coração para quem você ama. Você dá o seu prato de comida para ele comer e você fica olhando. Quantas mães já fizeram isso pelos filhos? A gente faz, porque a gente ama. Não é nada difícil fazer a vontade de quem a gente ama. Então, Deus está falando a verdade aqui. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Quem me ama faz a minha vontade. A segunda pista está em Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é até mais fácil de você entender se você inverter. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Uma das provas de que nós amamos a Deus é quando nós temos alegria em contribuir para a sua obra. Quando você faz seu cheque do dízimo rindo, é porque você ama a Deus. Se você faz trincando os dentes, alguma coisa está errada. Porque o pai que ama um filho, ele dá um dinheiro com alegria, nunca dá reclamando. O marido que dá um dinheiro para a esposa, né? Ir lá no shopping comprar, ele dá com alegria. Onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. O que significa isso? Nós sempre vamos gastar com quem a gente gosta. Se você gostar do seu carro, você gasta dinheiro com ele. Se você gosta da sua casa, você gasta dinheiro com sua casa. Se você gosta da sua bicicleta, você vai gastar dinheiro com sua bicicleta. Se você diz que ama e não põe um centavo ali, esse amor está em xeque. É por isso que aqueles que amam a Deus são aqueles que sustentam a obra de Deus. Tudo que tem aqui, esse banco que você está sentado, esse ar-condicionado que está te refrescando, a luz que está clareando, é tudo pago com dízimos e ofertas da gente. Não entra um centavo do governo. E a gente não vive de fazer festa, nenhuma outra coisa. É dízimos e ofertas dos irmãos. Então como é que eu vejo essa necessidade e finjo de morto? Eu não amo a Deus. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se nós temos alegria de contribuir com a obra de Deus, é um bom sinal de que nós amamos a obra de Deus. E amamos a Deus, obviamente. E a terceira pista está em 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, ama nada, inocente. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Simples assim. Tem crente que é igual tiririca, não? Quando eu amo, como eu odio, né? Que história é essa? Quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Ama nada. Porque um dos maiores sinais que nós amamos a Deus é a capacidade que nós temos de amar as pessoas. Independente de quem elas sejam, do que elas façam. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus nos constrange. Já deu uma olhadinha no seu coração aí? Como é que está seu coração em relação a Deus? Está distante? Está pela metade? Ou está totalmente rendido? Deus quer trocar o nosso coração. Deus quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele nos ama e quer ser amado por nós. Amar a Deus é uma escolha nossa, irmãos. Nós podemos até escolher não amá-lo, mas vamos arcar com as consequências. E eu posso garantir que as consequências são bem tristes. Mas se nós escolhermos amá-lo, tem que ser de todo o coração. Não pode ser de qualquer maneira. Porque se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, não haverá mais nada que possamos ser ou fazer que possa atrair o seu favor para nós. Porque a única coisa que Deus quer de nós é, filho meu, dá-me o teu coração. E com o seu coração que venha todo o resto.
mas nunca o resto sem o teu coração. Feche seus olhos em nome de Jesus.